Olá pessoal, vamos então à nossa última aula desse capítulo 8, que fala sobre momento, o momento linear, o conceito de movimento linear, colisão, sistema de partículas, e aí nós vamos tratar exatamente do tópico agora, movimento de um sistema de partículas, né? Usando um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente falou do conceito de centro de massa. E é interessante que se a gente usar essa ideia do centro de massa, né, a gente pode entender melhor a verdadeira utilidade e a verdadeira significado físico da gente usar essa noção do centro de massa. Então, vamos começar derivando a posição do centro de massa no tempo, ou seja, calculando qual seria a velocidade do centro de massa. Então, o centro de massa tem uma posição, tem um vetor posição. À medida que o sistema de partícula se move, né, ou seja, que as partículas mudam as suas posições com o tempo, o centro de massa pode mudar a sua posição no tempo. Então, se eu derivo a posição do centro de massa no tempo, eu teria, então, a velocidade do centro de massa, né? Definição de velocidade derivada do vetor posição no tempo. E então vamos derivar pegando a nossa definição, né? Se a gente supõe que a massa individual de cada partícula é constante no tempo, então a derivada da coordenada e a massa total do sistema também não varia, né? Então é um sistema que a gente chama fechado, né? Então eu não tenho nem aumento de massa nem perda de massa, né? Então, o sistema tem massa total constante e a massa individual das partículas também é constante. Então, a derivada no tempo vai ficar a derivada no tempo da posição individual de cada partícula. Ora, mas o dRi e dt é simplesmente a velocidade individual de cada partícula, né? Então, a velocidade do centro de massa é 1 sobre a massa total do sistema, a soma da massa vezes a velocidade individual de cada partícula. E aí o que a gente pode fazer? Posso, por exemplo, multiplicar dos dois lados pela massa total do sistema, né? Então eu tenho a massa vezes a velocidade do centro de massa, e aí do lado de cá sobra só o quê? A somatória em I de 1 até n, o número de partículas, o produto massa de cada partícula, velocidade de cada partícula, que é o momento de cada partícula, né? Mas veja, a soma do momento de todas as partículas não é o momento total do sistema, e massa vezes a velocidade do centro de massa, a gente não pode dizer que isso aí seria um momento do centro de massa. Então, uma conclusão importante é que o momento total do sistema é como se fosse o momento do centro de massa, ou seja, se eu pegasse a massa total do sistema, multiplicasse pela velocidade do centro de massa, como o centro de massa se move, eu tenho o momento total do sistema. Então o que é isso, né? O momento total do sistema é então igual ao momento de uma partícula com toda a massa do sistema colocada na posição do centro de massa, ou seja, com a velocidade do centro de massa do sistema. Isso então traz uma interpretação interessante para a gente sobre o conceito de centro de massa. O movimento do centro de massa, então, é uma descrição do movimento coletivo do conjunto de partículas. Então eu posso ter um número muito grande de partículas, mas se eu acompanhar o movimento do centro de massa, eu tenho uma ideia de como esse conjunto de partículas se move no espaço. Então ele dá uma ideia geral do comportamento, ele dá uma ideia do comportamento geral do movimento, então, do centro de partículas. Isso é muito do conjunto de partículas, quero dizer, e isso é muito interessante, né? E a gente já usou isso sem nem perceber, né? Quando a gente considerava, por exemplo, uma bola caindo e a gente imaginava um ponto material, né? A gente, no fundo, já estava fazendo isso, estava considerando o movimento do centro de massa, a queda livre, por exemplo, né? Já estava considerando que a descrição da bola toda era como se fosse a massa da bola colocada num ponto do centro de massa para esse problema em particular. Nós vamos ver que tem outros efeitos interessantes quando a gente analisa um sistema de partículas, e aí um número qualquer, desse ponto de vista. A gente começa no finalzinho desse capítulo 8 e conclui no próximo capítulo, tá? Mas vamos analisar então com um pouco mais de detalhes.
Eu calculei a velocidade do centro de massa, eu posso calcular a aceleração do centro de massa, que seria a derivada da velocidade do centro de massa. E aí, de novo, eu pego a expressão anterior que a gente tinha aqui, né? Cadê? Velocidade do centro de massa, né? 1 sobre a massa total somatória em I da massa de cada partícula, velocidade de cada partícula. Deriva isso aqui, né? Então eu vou ter a aceleração do centro de massa. Então, de novo, lembrando que a massa total do sistema não varia, a massa individual de cada partícula não varia, então a derivada no tempo disso aqui vai ficar a derivada temporal da velocidade de cada uma das partículas, ou seja, mas a derivada da velocidade de cada partícula é a aceleração de cada partícula. Não é isso? Pronto. Só que a aceleração de a massa de cada partícula vezes a aceleração de cada partícula é a força resultante sobre a partícula, né? Então, se eu, de novo, multiplicar pela massa total, eu posso escrever massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual a somatória, então, de massa de todas ou do produto das massas de cada partícula pela aceleração de cada partícula, mas se eu olhar cada partícula individualmente, quem é responsável pela sua aceleração? É a força aplicada sobre ela. Então, esse produto MIAI é a força resultante sobre cada partícula individual, né? Então veja que coisa interessante. Isso aqui está dizendo para mim que é como se fosse o efeito... Bom, não vou adiantar, não, vamos em frente, né? Vamos analisar um pouquinho mais esse termo aqui. Como é que é esse termo FI? Tá? Então, ou seja, a força individual sobre cada uma das partículas, ou o que a gente chama força sobre a iésima partícula. Ela inclui dois tipos de força, dois grupos, a gente pode dizer. Uma que seriam forças externas. Então, eu tenho um sistema de partículas e posso ter forças externas atuando sobre aquele conjunto de partículas. Essas forças externas vão produzir uma força sobre cada uma das partículas individuais. Então eu tenho forças externas atuando sobre cada partícula. O segundo conjunto, qual é a outra origem de força sobre as partículas individuais do sistema? São as forças internas, né? São aquelas que vêm da interação com as outras partículas que compõem o sistema, né? Então, nesse termo FI aqui, a gente poderia dividir em duas partes. As forças de origem externa e as forças que dependem da interação com as outras partículas, que é o que a gente chama forças internas ao sistema, né? Só que, veja, a somatória aqui, que aparece nessa expressão, é a somatória sobre todas as partículas. Quando a gente soma sobre todas as partículas, por exemplo, eu pego a partícula 10 e a partícula 450. Né? Então eu tenho as forças externas sobre a partícula 10 e eu tenho a força de interação da partícula 10 com a 450. Então vai ser um para-ação e reação, né? A partícula 10 provoca uma força na 450, a 450 provoca uma força de igual intensidade e sentido oposto na partícula 10. Né? E se a gente for olhar, para todas as partículas a gente vai poder fazer isso. Então, para uma partícula em especial, eu sempre vou poder achar uma outra que o par-ação, eu vou conseguir achar todos os pares ação e reação, e se a gente soma sobre todas as partículas, e agora isso é importante, né? Porque o que a gente está falando é a soma sobre todas as partículas que constituem o sistema. Então, todas essas forças que são pares ação e reação, elas vão se cancelar. Qual é a conclusão? O que é que vai sobrar dentro dessa somatória? Somente as forças externas. Então a gente pode reescrever essa expressão assim, que a somatória das forças externas sobre o sistema, e aí eu deixei aqui que as forças externas estão sobre cada partícula, porque pode acontecer, né, que cada partícula do sistema sinta uma força externa diferente. Só para ser geral. Mas aqui a ideia é a soma de todas as forças externas vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, de novo, né? O que está governando o movimento coletivo das partículas, no fundo, é a combinação somente das forças externas. E veja, e se a gente lembrar que do lado de cá, né, eu tenho a soma em MI dVI, né,
no M e aí, isso aqui é a soma da variação dos momentos, né? Então, do lado de cá, eu tenho a variação do momento total do sistema, né? Então, veja só que interessante. Quando é que eu tenho variação do momento total do sistema ou quando é que eu tenho aceleração coletiva desse conjunto de partículas? Se eu tiver ação de força externa, né? Do centro de massa, né? A gente está falando aqui a aceleração do conjunto descrito a partir do ponto de vista do centro de massa. Então, eu tenho um sistema de partículas, né, qualquer, e eu vou dizer, eu vou descrever o movimento coletivo olhando para o centro de massa do sistema. Tá? Nós vamos ver no próximo capítulo que isso é só uma parte da descrição, mas por enquanto vamos ficar com essa informação. E isso é que vai ser responsável pela variação do momento linear total do sistema. Então isso aqui é como se fosse, né, uma segunda lei de Newton generalizada, né, para o caso de um sistema de partículas. E aqui fica mais claro que a gente já usou isso, né? Então, de novo, quando a gente falou uma bola caindo sob a ação da força de atração gravitacional da Terra, a gente não pegou cada pedacinho da bola, né? A gente falou, é a massa total da bola vezes a aceleração da bola é que vai ser dado a soma de todas as forças externas, que é o quê? A força-peso, a soma da força-peso de cada pedacinho da bola, que é o peso total da bola, a força-peso total da bola. Então, quando lá atrás, no capítulo, a gente falou sobre vários exemplos desse tipo, né? Em que tinha uma força atuando num corpo, a gente analisou o movimento, no fundo o que a gente estava fazendo era analisar o movimento que a gente chama de translação, né, do centro de massa do sistema, né? Ou seja, a descrição da translação coletiva do conjunto de partículas que formava, por exemplo, a bola, a pedra e assim por diante. Tá? Então, essa expressão aqui, ela traz algumas informações importantes, algumas a gente já adiantou. O centro de massa de um sistema de partículas move-se como se houvesse uma única partícula de massa m, massa total, sob a influência das forças externas, ou da força externa resultante sobre o sistema de partículas. Então eu somo todas as forças externas aplicadas, e isso vai me dar, não interessa em qual partícula, né? Isso que é interessante, e isso vai dar para a gente o movimento do centro de massa, a descrição geral, né? Se a gente comparar essa equação aqui com a segunda lei de Newton para uma única partícula, a gente vê que o modelo de partícula que utilizamos em vários capítulos pode ser entendido como uma descrição do movimento do centro de massa. Então, é interessante que quando a gente falou isso lá atrás, a gente não levou em consideração que uma bola caindo, por exemplo, ela tinha dimensão, né? Não, mas funciona bem. Se eu estava falando sobre o movimento de translação, de queda, isso aqui funciona bem, porque no fundo o que eu estava descrevendo era a translação do centro de massa, né? Era o centro de massa do sistema se deslocando, o sistema aí no caso a pedra, a bola e assim por diante. A terceira consequência importante é mais ou menos óbvia, é que se eu não tiver força externa, ou se a soma de todas as forças externas, isso aqui é uma soma vetorial, for zero, o centro de massa se move com velocidade constante, que é como se fosse o caso de uma primeira lei de Newton generalizada, né? Não para uma partícula de massa m, mas para um conjunto de partículas que tem uma massa total m, né? Que o centro de massa do sistema mantém seu estado de movimento se a resultante de todas as forças externas ao sistema for nulo, né? Então é uma coisa assim bem mais geral do que o que a gente viu em capítulos anteriores e bastante útil, tá certo? Bom, mexendo um pouquinho mais com essa expressão, a gente pode, por exemplo, passar esse dt para o lado de lá e integrar essa equação, né? Que passa o dt para o lado de lá e integra aqui a soma das forças dt, aí isso aqui vai dar a integral de m a do centro de massa dt, mais a aceleração do centro de massa é a derivada da velocidade do centro de massa
no tempo, esse dt com esse dt aqui cancela, a gente vai ter então a massa vezes o dv. Se eu integro isso desde um determinado instante inicial até um instante final, isso vai me dar a variação da velocidade, né, entre esses dois instantes. Então vai dar a massa total vezes a variação da velocidade, né? Copiei para cá. Então a gente pode agora definir ou redefinir impulso, né? Então o impulso agora para um sistema de partículas é a integral da soma de todas as forças externas atuando sobre o sistema no tempo, né? E se a gente lembrar que m vezes o ΔV do centro de massa é a variação do momento total do sistema, então a gente tem o que a gente chama lei do impulso, o teorema impulso-momento generalizado para um sistema de partículas. O impulso produzido pelas forças externas que é responsável pela variação do momento total. E a gente já viu que o conceito de impulso e variação de momento é uma formulação alternativa à segunda lei de Newton, né? Dizer que força é igual a dp dt é equivalente a dizer o impulso da força externa é igual à variação do momento. Porque impulso é força atuando durante um certo tempo, né? Então, é nesse sentido, né? Então, a variação do momento total de um sistema de partículas, calculado através do produto da massa total pela variação da velocidade do centro de massa do sistema, é produzido pelo impulso de todas as forças externas agindo sobre o sistema. Então, isso aqui traz uma outra informação interessante, que é o seguinte: o momento linear total de um sistema de partículas, então, ele é constante se o impulso das forças externas for zero, né? E isso traz para a gente, reforça aquela ideia, ou agora justifica, né, melhor, o conceito do sistema isolado, né? Então, o conceito do sistema isolado, no fundo, é esse: a ausência de impulsos externos ao sistema. E esse impulso externo aqui, na verdade, é a soma de todas as forças externas ser igual a zero. Então veja que, na verdade, eu posso ter forças externas e mesmo assim o sistema ser isolado, desde que a soma delas produza um impulso igual a zero, né? Se o impulso externo total for nulo, a variação do momento total também é nulo e, portanto, o momento total se conserva, né? Então essa é uma generalização dos conceitos de sistema isolado para um sistema formado por um número qualquer de partículas. Agora fica muito simples a gente entender qualquer generalização para um conjunto qualquer de partículas, né? E no livro tem uma foto interessante aqui, que isso aqui é uma chave inglesa, né? Aquelas que é uma chave de boca que você consegue variar a abertura da boca, chamada chave inglesa, né? E o pessoal jogou essa chave inglesa, né? Inglesa não, né? Chave inglesa. Então veja só que interessante. Isso aqui é o que a gente chama de fotografia estroboscópica, né? Você joga essa chave inglesa num lugar escuro e faz a lâmpada pulsar e aí vai registrando então fotos à medida que o tempo vai passando, né? Veja que à medida que a chave inglesa se movimenta, o movimento dela é bastante complicado, né? Mas se a gente olhar para o centro de massa, que é essa bolinha branca, veja que ele está descrevendo uma linha reta. E isso aqui tem uma consequência importante que nós vamos usar no próximo capítulo, que é o movimento de um objeto como esse, a gente vai poder decompor num movimento de translação mais um movimento de rotação, né? Tá vendo? Ó, que eu posso analisar o movimento da chave inglesa, imaginando assim, ó, o centro de massa se desloca, translada e a chave inglesa roda em torno do centro de massa. Então essa é uma informação bastante importante que nós vamos utilizar para descrever o movimento de corpos extensos, né? Bastante útil, né? E vou deixar aqui, no livro tem esse Pensando em Física 8.1, para vocês olharem lá e analisarem. Lá tem uma proposta de resposta, mas vou deixar aqui aberto, né? Para vocês pensarem.
um menino fica em pé em uma das extremidades de um barco parado no atracadouro. Então ele começa a caminhar para o lado oposto do barco. Então tá aqui, o barco está parado, então ele está parado no atracadouro, o menino começa a andar para lá. O lado oposto do barco, fora do atracadouro. Então ele está andando para lá, né? A pergunta é, o barco se move? Se o barco se move, para que lado? Tá? Então, vamos lá. Inicialmente, estava parado, né? Então, o truque aqui é pensar no sistema barco-menino. E a gente pensar, mas isso aí, será que podemos considerar um sistema isolado? Vou deixar para vocês pensarem também. Quais são as forças envolvidas? Como é que é? Né? A gente pode pensar o menino e o barco como as duas partículas, né? Enfim, deixo para vocês pensarem, tem lá uma proposta de discussão no livro, mas é usando o conceito que a gente acabou de conversar, tá? E vamos fazer um exemplo, que é um exemplo do livro 8.13, lembrando, gente, que tem muitos exemplos esse capítulo, façam todos, eu já falei isso na aula passada, façam todos, porque vai ajudar, né? O exercício está resolvido, tem lá uma descrição, a gente pegou alguns aqui para conversar, né? Mas esse aqui é o exemplo que ele chamou de explosão de um foguete. O que é? Um foguete é lançado verticalmente para cima, no instante em que ele atinge uma determinada altura, a altura de 1000 metros, a uma velocidade de 300 metros por segundo, explode em 3 fragmentos de massas iguais. Um deles se move para cima com velocidade 450 metros por segundo, após a explosão. O segundo fragmento tem velocidade V2 e se move para leste logo depois da explosão. Então, leste é para ele dizer que é perpendicular à direção para cima, né? Então, o foguete subiu verticalmente. Então, leste é uma direção, pode ser para cá, para frente, para trás, mas é uma direção na superfície da Terra, né? Então, é perpendicular a essa direção do foguete subindo. E ele pergunta, qual é a velocidade do terceiro fragmento imediatamente depois da explosão? Qual é a ideia, então? Então, vamos desenhar aqui, né? Então, isso aqui seria a situação antes da explosão, imediatamente antes. Então, quando o foguete atingiu a altura de 1000 metros, que ele estava com a velocidade de 300, velocidade inicial de 300 metros por segundo, esse aqui era a situação antes. E qual é a situação depois? Explode em 3 partes. Uma delas continua subindo, com velocidade, 450 metros por segundo. A outra sai lateralmente, né? Com velocidade 250 metros por segundo. E a pergunta é, como é que é a velocidade dessa? Eu desenhei aqui um vetor qualquer aí, a gente não sabe, né? Desenhei aí para depois a gente ver se isso aí está certo, né? Bom, a gente pode imaginar que nesse período a explosão acontece... a gente já viu vídeos, né, de foguete explodindo, acontece num intervalo de tempo tão pequenininho que imediatamente antes e imediatamente depois a gente pode considerar que basicamente as forças são internas, né? Que é o que a gente chama aquela aproximação do impulso. Então vamos desconsiderar outras forças, então vamos imaginar que imediatamente antes e logo depois eu só tenho forças internas, então o meu sistema é isolado, né? Então nós vamos fazer a aproximação do sistema isolado. Bom, então aqui as velocidades, né? O VI é esse aqui, V1 é esse que vai para cima, V2 é o que sai lateralmente e o V3 que a gente não sabe. Vamos escolher uns eixos aqui, né? Vou escolher esse aqui, o eixo X, para cima o eixo Y, para lateral aqui, então ao longo da direção do foguete que ele estava antes vai ser o eixo Y, a direção do fragmento que saiu com velocidade V2 eu vou chamar de eixo X. E então, a gente pode descrever agora todas as velocidades envolvidas aí, né? Bom, se a gente usa o fato de que um pouquinho antes e um pouquinho depois, né, nesse pequeno intervalo de tempo, e é o que ele pergunta, né? A velocidade do terceiro fragmento
imediatamente depois da explosão. Então ele já está induzindo a gente a utilizar essa aproximação do sistema isolado. Então o momento se conserva. Se o momento se conserva, o momento antes, que era só do foguete, né, com velocidade VI, é igual ao momento depois, que é a soma do momento dos 3 fragmentos. Não é isso? Muito bem. Aí ele diz aqui, ó, explode em 3 fragmentos de massas iguais. Então, se a gente chamar a massa de cada fragmento de m, quanto é que é a massa... aliás, desculpa, se eu chamar a massa do foguete de m, quanto é que é a massa de cada fragmento? M sobre 3. Então, essa equação de conservação do momento fica o quê? Qual é o momento antes? A massa do foguete vezes a velocidade do foguete. Então, m, vi. Qual é o momento depois? A soma do momento dos 3 fragmentos. M sobre 3, V1, M sobre 3, V2, mais M sobre 3, V3. Então, veja que a gente nem precisa saber qual é a massa do foguete, porque a massa simplifica, né? Eu coloco em evidência aqui e a gente chega, então, a expressão multiplica por 3 dos dois lados, né? E como a incógnita é V3, a gente já isola V3, né? Então vai ser V3 igual a 3 vezes V1, VI menos V1 menos V2. Agora o que é que a gente faz? Escreve os vetores. Então, por exemplo, como é que é o vetor VI? O vetor VI é o módulo de VI na direção J. Então vai ser, cadê? 300 metros por segundo na direção J. Quanto é que é o vetor V1? O V1 também só tem componente na direção Y, né? Não é isso? Então, ele vai ser, V1 está aqui, 450 metros por segundo na direção J também. E o vetor V2? O vetor V2 está aqui, é 240 metros por segundo na direção I. Pronto, substitui isso tudo, está aqui, né? V3 é 3 vezes 300J em metros por segundo, menos 450J em metros por segundo, menos 240I em metros por segundo. É uma soma de vetores, né? Então lembra, eu somo as componentes, então na direção I vai ser menos 240I, né? E na direção J tem que fazer as contas aqui, é 900J menos 450J. Qual é a conclusão? Que a velocidade V3 é menos 240I mais 450J. Então, será que eu desenhei certo aqui? Como é que é esse vetor aqui? Então ele tem componente negativa do eixo Y, a componente Y então está do lado de cá, e componente positiva, componente negativa no eixo X, então se para cá é componente positiva, negativa é para o lado de lá, né? Então é um vetor que tem a componente do lado de cá. E tem componente positiva para o eixo Y, então é para cima, né? Então é um vetor realmente que está apontando nessa direção. Então o desenho aqui deve ser, sei lá, mais ou menos isso aí, né? A gente teria que botar uma escala, tá? Né? Mas, para representar, até que estaria correto, né? E, então, pronto. Veja, usando a conservação de momento, a gente determina, então, a velocidade do terceiro fragmento. Esse exemplo aqui ele é interessante porque ele é como se fosse o inverso de uma colisão perfeitamente inelástica, né, que a gente viu na aula passada. A colisão perfeitamente inelástica eu tinha partículas que colidiam e formavam uma só, né? Aqui é o contrário, eu tenho uma partícula que explode formando 3, né? Então é como se fosse uma colisão inelástica ao contrário, né? Seria isso? Não, é uma explosão, né? Na colisão perfeitamente inelástica, nós vimos a energia cinética diminui. Na verdade, na perfeitamente inelástica é onde a gente tem a menor diminuição de energia cinética possível, né? E nesse caso aqui, o que será que acontece? Aí eu vou deixar para vocês, se vocês calcularem a energia cinética antes e depois do evento, vocês vão ver que a energia cinética aumenta. Que interessante! Ou seja, a energia cinética depois da colisão é maior do que antes. A pergunta é, de onde será que vem a energia cinética adicional? De onde será que vem? Vou deixar também a pergunta. Tem que vir de algum lugar, né? Lembra, é uma explosão, né? É uma explosão.
para o foguete explodir tem que ter acontecido alguma coisa, né? Então já tem aí algumas pistas. Chega, não vou falar mais nada, porque senão é spoiler, tá? Então, vou deixar para vocês pensarem. Muito bem, e o último exemplo, ou a última assunto desse capítulo, também é uma aplicação interessante de tudo que a gente viu até agora, que é o que a gente chama propulsão de foguete. E a situação colocada é a seguinte: é um foguete se move no espaço livre, ou seja, a gente vai imaginar que ele está no vácuo e, portanto, não tem atrito, mas se é um movimento no espaço livre significa estar longe de corpos celestes, de forma que ele não tem o efeito da atração gravitacional, ou a atração gravitacional dos corpos celestes é muito pequenininha, né? Então seria aí um espaço interestelar, um lugar em que eu tenho poucos corpos próximos, né? E a questão aqui é como é que será que funciona o processo de propulsão, né? Porque assim, se o foguete está no espaço livre, se eu não fizer nada, o que é que vai acontecer? O foguete vai andar em velocidade constante, né? Então, se o foguete estava andando, ele continua andando em velocidade constante. Por quê? Não tem atrito, não tem forças atuando, força zero, aceleração zero, velocidade constante. Mas imagina que as pessoas que estão nesse foguete precisam acelerar o foguete. Ou como é que o foguete acelera? Ele queima combustível e expele combustível para trás. Então a pergunta é, como é que funciona esse processo de aceleração? Por que fazer isso faz o foguete ganhar velocidade, né? Bom, então vamos considerar o sistema foguete mais combustível, o sistema isolado, né? Então o momento que ele tinha antes é o momento que ele vai ter depois, tá? Então antes eu tinha o quê? Eu tinha o foguete, então eu vou imaginar num determinado instante, olha, deixa eu colocar aqui, né? Então o momento linear do foguete muda quando parte da sua massa combustível é expelida na forma de gases de combustão. Então, é o que eu disse, né? Eu tenho variação de momento total e que vai produzir uma variação de velocidade. Nós vamos ver como, porque cuidado aqui que vai variar a massa também do foguete, né? Esse é um detalhe importante, né? Então, a ideia é que como o sistema é isolado, o momento antes tem que se conservar, né? Então, quando o foguete expele os gases para trás, como os gases têm momento na direção contrária do foguete, significa que agora eu tenho uma certa massa no meu sistema, né, que anda nessa direção, né? Para compensar isso, o que sobrou aqui tem que ganhar velocidade na outra direção, né? Então isso é que faz o livro chama, né? Tem um empurrão. O foguete recebe um empurrão exatamente por expelir gases da combustão do combustível, né? Então vamos lá, vamos imaginar então que eu tenho num determinado instante t, tá aqui o foguete belo e formoso em velocidade constante. Aí o piloto do foguete vai lá e aciona o motor de queima de combustível por um instante ΔT. Então, em T mais ΔT, o que tem é isso aqui. Uma certa quantidade de combustível foi queimada, produzindo gases, e é expelida para trás, né? Então, qual é o momento antes? O momento antes é a massa do foguete. Eu vou considerar a massa que o foguete vai ter depois que ele cuspir a massa, o ΔMzinho. Então, eu vou chamar M mais ΔMzinho da massa do foguete no instante t, vezes a velocidade do foguete, né? Durante o tempo ΔT, o foguete queima e expele a massa ΔM de combustível. A velocidade do foguete passa a ser agora V mais ΔV, como visto de um referencial inercial. Então imagina que aqui da Terra, lá está acompanhando o movimento, né? Por exemplo, a Voyager, né? Então está lá distante no espaço, está acompanhando o movimento, então vê, opa, teve uma variação de velocidade. O motor do foguete, vamos dizer que quem expele os gases para trás é o motor do foguete. Então é o processo de combustão lá. Esse motor tem capacidade de expelir os gases com a velocidade VE
mas essa velocidade VE é em relação ao foguete. Então é uma velocidade relativa. Por quê? Porque o motor está dentro do foguete. Então esse motor já está andando, né? Então ele vai queimar combustível e jogar gases para trás com uma velocidade relativa VE, né? Então a velocidade dos gases VG em relação ao referencial inercial, então a gente já viu, né, que a velocidade relativa é a velocidade dos gases menos a velocidade, vocês viram em capítulos anteriores, portanto as velocidades dos gases, isso aqui em termos vetoriais, né, é a velocidade do foguete mais a velocidade relativa dos gases em relação ao foguete. Considerando que os gases são expelidos na mesma direção, então um foguete ele não tem só motor instalado para cuspir gás para trás, ele tem às vezes também motores laterais para corrigir a órbita, né? Então eu não quero ir assim, eu quero entortar um pouquinho, então eu aciono motores laterais. Mas vamos pensar que a gente só quer acelerar o foguete. Então isso aqui basicamente vai ser um movimento unidimensional, né? Então as velocidades envolvidas aqui vão ser todas em uma única dimensão. Então isso aqui é para a gente poder fazer essa soma vetorial aqui de forma mais fácil. Então se a gente aplica a conservação de momento, e aí agora eu vou poder pegar só, levar em conta somente as intensidades, né, dos momentos e o sentido, né, porque eles vão estar sempre na mesma direção. Então o momento total inicial tem que ser igual ao momento total final, porque eu estou considerando o sistema isolado. O momento inicial então vai ser massa do conjunto, né, m mais ΔM vezes a velocidade, tá aqui, e aqui eu já estou colocando, e vou escolher o sentido positivo para lá, né? Sentido positivo, então, é para lá. Por isso que o V aqui já entrou positivo. E aqui é mV mais ΔV mais ΔM V menos VE. Por que ficou negativo? Porque aqui é uma soma vetorial, né? Mas agora, a velocidade de escape dos gases é para trás. Então, ele entra com sinal negativo aqui, menos VE. Certo? Se a gente simplifica aqui, então eu vou ter aqui, ó, M vezes V, que vai poder cancelar do outro lado. Eu tenho um ΔM vezes V também que cancela, né? Então, se eu fizer essas simplificações, eu obtenho, então, que a massa vezes o ΔV é igual a ΔM vezes a velocidade de escape dos gases em relação ao foguete. Então, você vê, realmente, né? Eu tenho um ganho de velocidade que vai depender de quanto de massa eu consigo queimar nesse intervalo ΔT e qual é a velocidade de escape dos gases, ou seja, tá relacionado com parâmetros construtivos do foguete, depende do motor que foi instalado nesse foguete. Né? Muito bem, mas isso aí aconteceu num intervalo, eu liguei o motor e fiquei com o botão lá, e aí desliguei depois de um certo intervalo. Agora imagina que eu vou ligar e deixar por um tempo razoavelmente grande. Então eu quero, e o que vai acontecer é que a massa do foguete agora vai começar a variar continuamente, né? Porque enquanto o motor tá ligado, ele está queimando gás, então eu vou ter uma variação o tempo todo. Então eu vou fazer o seguinte, esse intervalo todo eu vou dividir em pequenos intervalos, então eu vou fazer o ΔT ir para zero. Isso significa que o quanto de massa é queimado, o ΔM vai virar um dm e o ΔV vai virar um dv. Né? Então, bora. Mas a massa dos gases expelidos, então, quando o ΔMzinho, à medida que o tempo vai passando, o ΔMzinho cresce, né? Porque quanto mais tempo eu ficar com o dedo ligado, o motor ligado, maior a quantidade de gás que eu vou expelir. Mas a velocidade que me interessa é a velocidade do foguete. A massa do foguete diminui. Então, se o dmzinho cresce, o dmzão diminui. Então, o quanto cresceu no dmzinho diminuiu o quanto cresceu de massa de gás expelida para trás é o quanto o foguete perdeu de massa. Então, o dmzinho é igual a menos o dmzão e a gente pode, então, reescrever essa expressão para um intervalo dt de tempo pequenininho, mdv menos ve
dm, já fazendo as substituições, né? Então, a gente pode passar, por exemplo, o m para o lado de cá, né? E integrar. Então, digamos, eu ligo o motor e deixo do instante inicial até o instante final ligado, né? Então, o que vai acontecer? Então, eu vou integrar desde uma certa velocidade inicial até uma velocidade final, né? E durante esse tempo que ficou queimando combustível, a massa do foguete variou da massa inicial até a massa final. Então, eu vou ter que fazer uma integral de dv menos v de e, integral de mi até mf, de quem? Ficou dm sobre m, né? Aí a pergunta aqui é, qual é... eu tenho que calcular uma integral de 1 sobre m dm, né? A pergunta é, qual é a função que eu derivo e dá 1 sobre m? Logaritmo, né? Então é a função ln, e aí como a integral definida, eu vou calcular o ln em mf menos o ln em mi, aí tem esse sinal de menos, reagrupo, o que é que a gente obtém? Que vf menos vi, ou seja, a variação de velocidade do foguete, é VE vezes o ln de mi sobre mf. Né? Ou seja, e aqui está mais interessante ainda porque mostra a diferença entre mi e mf é exatamente quanto de combustível queimou. Né? Então, a gente consegue dizer, olha, eu estou com essa velocidade. Se eu quero atingir tal velocidade, e eu sei qual é a capacidade VE de queimar gases do meu motor, eu vou dizer, eu tenho que ligar o motor para que a minha massa, para que a massa do foguete varie de tanto até tanto. Eu vou ter saído da velocidade inicial até a velocidade final que me interessa. Né? Então, esse aqui é um exemplo bastante interessante que utiliza o conceito de sistema. Né? Veja que a gente utilizou o conceito de um sistema formado pelo foguete e os gases. Né? Bom, o foguete variou a velocidade, não variou? Então, sobre o foguete tem uma força. Então, qual é a força sobre o foguete? Ora, é massa vezes a aceleração do foguete. E aqui eu não estou colocando vetorial porque a gente está considerando o movimento unidimensional. Né? Então, eu estou imaginando que eu quero acelerar o foguete em linha reta. Né? Então, a força sobre o foguete é massa vezes a aceleração do foguete, que é massa vezes dv dt. Né? Se eu uso a expressão que a gente acabou de deduzir, substituo aqui, né? Então o produto mdv, que aparece aqui, mdv é menos v de e dm, né? Então eu descubro que a força sobre o foguete, e aqui me interessa só o módulo, é o módulo de v de e dm dt. Né? Então você vê que com isso, inclusive, a gente consegue calcular qual vai ser a força sobre o foguete e, portanto, qual é a força que os tripulantes vão sentir, né? Que é a força de aceleração do foguete. Então, dá para, com isso, projetar os sistemas de segurança para os tripulantes, então, dentro de um foguete. Né? E, bom, minha sugestão é que aí tem mais algumas coisas que eles trabalham, que o livro trabalha aqui nesse exemplo 8.14. Então, vão lá, estudem esse exemplo 8.14, que é muito, muito, muito interessante. Tá bom? Tá certo, pessoal? Então, com isso a gente encerra essa aula e encerramos, então, esse capítulo 8. Muito obrigado, até uma próxima.